Hoje é o dia de se falar em endividamento. Já falamos no endividamento rural e agora vamos falar do endividamento dos estados para saudar o que aconteceu anteontem, quando a União, o Distrito Federal e os estados obtiveram um acordo sobre a renegociação das dívidas estaduais. Mas a minha presença na tribuna é para considerar esse ajuste obtido como um ponto de partida para uma necessária reflexão sobre a construção, senhora presidenta, senadora Regina, de um novo pacto federativo. Pelo acordo firmado, haverá, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, a suspensão do pagamento das parcelas das dívidas dos estados e do Distrito Federal até o final de 2016. E depois, a partir de janeiro de 2017, voltam a ocorrer os pagamentos com desconto, sendo as parcelas aumentadas gradativamente em 5,5% a cada mês até junho de 2018. Houve também o alongamento das dívidas em 20 anos. Ora, senhor presidente, quem diria que ao sentarem na mesa o presidente Michel Temer e os governadores, haveria de se obter esse acordo, uma vez que alguns estados já haviam apelado até mesmo para a Justiça, indo ao Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento de suas dívidas. Mas deu-se o acordo, deu-se o entendimento. Em contrapartida, os estados e o Distrito Federal serão incluídos na emenda constitucional que vai instituir um teto para o crescimento das despesas, com base na inflação passada, passando a fazer parte, portanto, do esforço de recuperar as abaladas finanças públicas do país e do compromisso em prol da responsabilidade fiscal e do sucesso da política econômica. Senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, o acordo a que chegaram foi muito importante, mas não foi só importante pelo alívio imediato para os devedores, uma vez que alguns estados estão sem pagar os vencimentos dos seus funcionários em dia. E o adiantamento do 13º mês, que era uma praxe, uma tradição, não se fala nisso em muitos estados. Mas esse acordo trouxe uma perspectiva, um alento de que nós possamos tornar concreta a esperança da refundação do Pacto Federativo, renovado a partir de bases mais sólidas, mais justas e mais solidárias. De um lado, senhoras e senhores senadores, devemos ver estados e Distrito Federal colaborando efetivamente com a União para a preservação do equilíbrio financeiro da Federação. Do outro lado, é preciso que os estados possam superar a posição que hoje se encontram e que não é de hoje, é de ontem, de se apresentarem com o pires na mão, suplicando pelo socorro financeiro da União.
é preciso rever a modelagem do sistema tributário nacional, de modo a encontrar uma repartição equânime das competências e das receitas tributárias entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O presidente Michel Temer, por ocasião do anúncio desse acordo, ele fez questão de frisar de que precisamos ter uma federação forte, não uma federação forte com estados fragilizados, mas uma federação forte que possa ter estados, poder central e municípios apresentando uma certa robustez das suas finanças, uma certa autonomia e não essa dependência diante da qual nos encontramos hoje. É interessante, eu estou sendo advertido com relação ao tempo, mas é interessante observar que a Federação Brasileira, nascida do desdobramento de um Estado unitário, descreveu, no curso de sua história, a crônica de fortalecimento da União em detrimento dos Estados. Após um longo período de centralização, a Constituição de 88 trouxe uma esperança da retomada de um verdadeiro pacto federativo. Com o passar do tempo, porém, o que se viu é que a Carta Cidadã, a Constituição, não conseguiu atingir aqueles objetivos. E, mais recentemente, duas graves distorções ainda incidiram para prejudicar os Estados, configurando uma verdadeira centralização fiscal. A primeira delas foi a preferência da União pela criação de contribuições para reforço da arrecadação tributária, porque só assim a União se livraria de repartir o montante obtido com as demais unidades da Federação. Não bastasse isso, o governo central valeu-se da desoneração tributária como instrumento de incentivo a setores da economia, o que também trouxe perda para as cotas partes dos estados. Ao dispor de menos recursos, o que foi que aconteceu? O que é que se constata diariamente nos pronunciamentos dos parlamentares, com assento nessa casa e com assento na Câmara Federal? Os estados, os governantes, tanto dos estados como dos municípios, terminaram por recorrer a esse endividamento que redundou agora nesse pacto entre governo federal e governo estadual. Por isso, senhores senadores e senhoras senadoras, é tão premente rediscutir e redesenhar o pacto federativo. Não podemos viver uma rotina de crises financeiras e de renegociações de dívidas estaduais a cada par de anos. Quando fui governador do meu estado, o do Rio Grande do Norte, eu também tive a oportunidade, que eu não diria oportunidade, diria até mesmo a tristeza, de sentar numa mesa com o governo federal para tentar uma renegociação de dívidas que terminou acontecendo. É preciso, isto sim, construir uma agenda positiva em prol de uma relação mais equilibrada entre o poder central e os entes federados.
Por isso estou aqui nessa tribuna para assinalar, dizer da satisfação como vi esse acordo entre governo federal e estados, e espero que os municípios possam também encontrar o seu papel e o seu lugar nessa questão do Pacto Federativo, senhor presidente. Na verdade, nós estamos diante de uma situação de crise e, como nós gostamos aqui e acolá de recorrer a um preceito chinês, toda crise oferece uma oportunidade, desde que essa crise com a seriedade e possamos encarar essa crise com uma certa convivência, convergência de interesses. Senhor presidente, não quero mais abusar do tempo. A essa altura, eu já estou contrariando 2 presidentes. Quero deixar aqui assinalado que tivemos, em pouco tempo, um acordo que pôde efetivamente lançar as bases efetivas de um verdadeiro pacto federativo. Agradeço a Vossas Excelências.